bastante importante, bastante relevante. Então, eu gostaria de convidar o Caio, que então vai apresentar o trabalho dele, resolução de um problema de localização e roteirização de veículos na indústria de transformação de vidro. A orientadora do Caio foi a professora Débora Preti Roncone. Caio, tudo certo? Você está ouvindo a gente? Opa, tudo bom? Você também está me ouvindo? Só um minutinho que nós estamos abrindo o seu áudio. O áudio está indo? Alô, tá, agora está tudo em cima, você pode começar 10 minutos. Ok. Bom, olá pessoal, primeiro eu gostaria de pedir licença por não poder estar presente aí no evento hoje. Atualmente estou trabalhando em uma fábrica aqui no interior de Minas e não consegui voltar para São Paulo no meio da semana. Mas eu fiquei muito feliz com a indicação para a premiação. Gostaria também, claro, de agradecer aos professores que avaliaram na minha banca, aos professores e funcionários que estão organizando este evento, e vocês presentes, e claro, também não poderia deixar de agradecer a minha orientadora, a professora Débora Preti Roncone, que foi essencial para esse trabalho e por todo o aprendizado que eu tive com ela. Vou apresentar para vocês, então, a resolução de um problema de localização e roteirização de veículos na indústria de vidro. Vou começar... Deixa eu ver que não está passando. Eu vou começar com uma breve descrição da empresa, vou descrever o problema, mostrar como nós modelamos o problema, os métodos de resolução empregado, os resultados obtidos e terminar com uma breve conclusão. Uma empresa é uma empresa de transformação de vidro, ela é responsável por comprar placas de vidro planas e adaptar este vidro para utilização dentro de casas, prédios e também fachadas de prédios, tudo segundo especificações designadas pelo cliente. É uma empresa que está presente em 17 países na Europa, através de 200 pontos comerciais ou de produção, e que conta com cerca de 10 mil colaboradores. Um trabalho surgiu através de uma análise dos custos de transporte da empresa na Europa, em que constatou-se que o custo de transporte por metro quadrado de produto na Noruega chegava a ser quase que o dobro da média europeia, o que se deve a diversos fatores, entre eles o alto custo da mão de obra no país. Só para entender um pouco da operação da empresa no país, ela opera através de dois pontos, um ponto comercial em Oslo, o ponto em vermelho, e um centro de distribuição em Fredrikstad, em azul, no sul. Esse CD está no sul porque, dados os altos custos de operação da empresa no país, ela optou por realizar a produção em outras fábricas que tem na Europa, realizar essa importação e realizar apenas a distribuição na Noruega. Entendendo um pouco mais também do contexto logístico, o transporte de produtos ele é terceirizado na Noruega, mas cabe à empresa realizar o carregamento dos caminhões da transportadora e também conceber os roteiros de entrega. Então, nós podemos visualizar dois possíveis ganhos. Primeiro, com a simples atualização dos roteiros, porque os roteiros que são empregados atualmente, que eram empregados na época, eles foram concebidos sem a utilização de técnicas de pesquisa operacional, eles não estavam otimizados. E também a gente visualizou a possibilidade de utilizar novos centros de distribuição, mais próximos dos centros de consumidores, e para fazer maior proveito do transporte proveniente das fábricas fornecedoras, que possuem um custo inferior ao transporte interno na Noruega. Nós modelamos, então, o problema como um problema de programação linear inteira mista de roteirização de veículos com janelas de tempo e com a possibilidade de existência de diversos centros de distribuição. Então, aqui a gente realizou um estudo das concentrações de clientes e nós levantamos como depósitos candidatos o depósito de Sandnes, Bergen, Trondheim, Hamar, em amarelo na figura, e também o quinto depósito candidato, que é o de Fredrikstad, que já existe em azul no sul. Conforme constatou o Daskin, esse tipo de problema ele é de altíssima complexidade, ele é classificado como de NP-hard. Nossa função objetiva, então, é procurar minimizar os custos de transporte das rotas e também o de utilização dos centros de distribuição. E claro que também devemos respeitar uma série de restrições, entre as quais podemos citar as principais, como o fato de que os veículos devem partir do centro de distribuição, mas não precisam retornar, isto é, o custo é calculado até a última entrega do último cliente, que existe uma janela de tempo de entrega na qual eu posso entregar os produtos aos meus clientes, eu não posso entregar a qualquer horário do dia, e essa janela deve ser respeitada. E essas duas restrições, a 6 e a 7, que dizem respeito à janela de tempo, elas também acabam por auxiliar, pois elas impedem a existência de subrotas, o que é um problema muito comum em heurísticas de roteirização.
Existe uma frequência de entrega média para cada cliente e ela deve ser preferencialmente distribuída ao longo da semana para aumentar o contato do cliente e a flexibilidade do cliente com a empresa. Então, se um cliente recebe produtos diversas vezes numa semana, idealmente essas entregas devem ser espaçadas ao longo da semana, não tudo no mesmo dia. Existe uma demanda média dos clientes que a gente deve atender. Nós devemos também respeitar as capacidades dos caminhões, entre outras restrições. É um problema de programação linear inteira mista, com cerca de 115 milhões de variáveis e 892 mil restrições, ou seja, ele é de alta complexidade. Inicialmente, a gente buscou a resolução exata, já antevendo a altíssima complexidade do problema, mas para testar o limite computacional dessa resolução exata e também para criar um banco de dados de versões reduzidas do problema, em que eu teria a resolução ótima, para que depois eu pudesse testar a minha heurística que eu viria desenvolver. E nós vemos aqui na segunda coluna que com o aumento do número de clientes que eu estou simulando, o tempo de resolução ele aumenta bastante, quase que exponencialmente, o que é típico de um problema NP-hard, que com apenas 35 clientes eu já atingi o limite de memória computacional do computador que eu estava utilizando, o que é, claro, a maior indicação de que eu precisava de uma heurística para chegar a uma solução de boa qualidade. Então, nós partimos para utilizar uma heurística construtiva para identificação dos depósitos, de localização e para roteirização. Nessa heurística, nós vamos determinar diversos cenários, onde o número de cenários é igual ao número de depósitos candidatos. Então, no primeiro cenário, eu vou considerar apenas a abertura de um centro de distribuição, no segundo, eu vou considerar 2, no terceiro, 3 e assim por diante, até no quinto, que eu considero 5. E depois eu vou escolher, claro, o cenário que apresentar o menor custo. Então, como trata-se de uma heurística construtiva, ela é sequencial. Então, nós vamos sequenciar as tomadas de decisões. Então, em tudo aquilo que se refere à localização, como, por exemplo, quais instalações utilizar e quais clientes alocar a quais instalações, nós vamos basear bastante no quociente de centralidade, em algoritmo que foi adaptado do artigo de Moshe Javadi e Lee. Então, em relação a quais instalações utilizar, eu vou utilizar um quociente de abertura de depósito, que vai ponderar o quão bem localizado está o depósito e também o custo de utilização desse depósito. Também, para alocar os clientes aos depósitos, eu vou utilizar também a centralidade, de maneira que os depósitos mais bem localizados recebam um maior número de clientes. Para as decisões referentes à roteirização, como quais clientes atribuir a quais rotas e em qual ordem devo entregar os clientes dentro de uma rota, a gente vai se basear no algoritmo de inserção de Solomon. Nesse algoritmo, ele vai se basear em 2 critérios, ou 2 coeficientes, sendo que o primeiro é o C1, que ele indica o ponto ideal de inserção, e o impacto negativo que a inserção do cliente traz para o roteiro. No segundo critério, que é o segundo coeficiente, ele vai me indicar o benefício que a inserção desse cliente teria no roteiro, em comparação com uma construção de uma rota direta. Ele vai ponderar esses 2 critérios e me indicar qual que é a melhor solução. Nós então resolvemos aqueles problemas reduzidos que a gente tinha obtido de maneira exata a resposta para testar essa heurística. E nós vimos aqui que para todos aqueles experimentos nós obtivemos uma diferença percentual média dos valores de cerca de 9,85%, isso em relação ao ótimo, sendo que o maior desvio encontrado foi de 15,6%, ou seja, a minha heurística estava me dando um valor em média 9,85% diferente do ótimo, o que atesta a capacidade da heurística de me indicar boas soluções de maneira rápida. Claro que o mais importante é a aplicação dessa heurística para o problema em sua dimensão completa. Então, considerando todas as 284 entregas semanais e os 5 centros de distribuição candidatos, a heurística me indicou que o melhor cenário possível seria a utilização do FedExTac e do depósito de Hamar, em que eu obteria ganhos de quase 6% em relação aos custos de distribuição atual. E só como curiosidade, no cenário 1, em que eu utilizo apenas um depósito, esse depósito, segundo a heurística, deveria ser o de FedExTac, que é o que já existe, e eu teria ganhos de quase 2%, isso apenas otimizando os roteiros existentes. E claro que o maior ganho seria com a utilização de 2 depósitos. Então, como conclusão, a gente vê aí o ganho de quase 2% apenas com a otimização dos roteiros atuais e com a estrutura de distribuição atuais, e ganhos de quase 6% com a utilização de um centro de distribuição adicional. Deve-se destacar também que existe a possibilidade de replicar o estudo em outras fábricas da empresa. Conforme eu falei no início, a empresa está presente na Europa a partir de quase 200 pontos comerciais de fabricação. Então, você poderia replicar esse estudo facilmente para todas as outras fábricas.
e também esse trabalho ele validou a importância da pesquisa operacional e de projetos de otimização na indústria, e também no papel do engenheiro de produção na otimização logística em indústrias. Bom, é isso, muito obrigado, fiquei muito feliz com a indicação e desculpa novamente por não poder estar presente aí com todos vocês.